Ô Marco Belo, Homérica é o desdém daquele cidadão para com o Corinthians. Tem alguma nova do Martínez para hoje também? Conta tudo aí pro Cláudio Machado, Marco Belo, o homem que mais conhece Corinthians no mundo. Tudo bem, Benja? Boa noite para você, para o Kleber, para o Noriega, para o Calil, para a galera deste Papo de Craque TMC segundo tempo. Sobre o Martínez é o seguinte, Benja, o Corinthians quer rescindir o contrato com o José Martínez, mas o Corinthians está tomando um cuidado danado para juridicamente não se dar mal no futuro. Então, tanto o diretor jurídico do Corinthians, o Pedro Soares, quanto os advogados do Corinthians estão tomando muito cuidado em relação a isso. Porque, por exemplo, ontem à noite se reuniram o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, o Marcelo Paz, executivo de futebol, o Dorival Júnior, o empresário do Martínez, um advogado do Martínez e o próprio José Martínez. E foram falar o que tinha acontecido, foram perguntar para o Martínez o que tinha acontecido, onde que ele tinha se machucado, onde que ele tinha lesionado o ligamento anterior cruzado do joelho. E aí, quando o Martínez percebeu que estava encurralado, ele falou que ele lesionou o joelho em um dos exercícios que o Corinthians tinha mandado ele fazer. Como eu tinha falado ontem para vocês aí, né, ou anteontem, na TMC, que eu tinha falado que o Martínez falaria isso. Eu tinha adiantado essa história, que quando o jogador sai de férias, para quem não conhece, quando todo jogador sai de férias, isso acontece em todos os times, o preparador físico da equipe passa para o jogador um exercício para ele fazer durante as férias, para ele manter a forma. Corre 30 minutos, anda na bicicleta mais 20 minutos, levanta não sei quantos quilos de peso, enfim. Todo preparador físico passa um exercício para o jogador fazer. E passaram um exercício para o Martínez fazer durante as férias lá na Venezuela. E o Martínez estava fazendo estes exercícios. Então, a defesa do Martínez é que ele se contundiu durante um destes exercícios. E ele teria enviado a um dos médicos do Corinthians a informação de que ele tinha sentido dores no joelho. Segundo o Martínez, ele teria provas de que teria avisado um médico do Corinthians de que ele sentiu dores no joelho fazendo esse exercício. O problema é que ele jogou uma pelada no dia 25 de dezembro. Tem fotos, tem filmes de uma pelada do Martínez, a pelada das estrelas, o jogo das estrelas na Venezuela lá, e com a proteção no joelho, inclusive, no final de dezembro. E no dia 10 de janeiro, o preparador físico pessoal dele publicou no Instagram o Martínez fazendo exercícios. E nos exercícios, ele faz uma linha reta, mas ele faz um zigue-zague também entre cones, né? Que é aquele exercício tradicional de jogador de futebol, que ele vai fazendo um zigue-zague entre cones. Eu já tive esse problema, eu já rompi o ligamento cruzado anterior do joelho. Você não consegue fazer zigue-zague. O seu joelho vai para um lado, a tua perna vai para o outro. Você não consegue fazer zigue-zague. Você até anda em linha reta, sem fazer a operação. Mas você não consegue fazer o zigue-zague que o Martínez fez. Ou seja, ele ainda no dia 10 não tinha rompido o ligamento cruzado do joelho. O Corinthians tem certeza que o Martínez está mentindo, mas ter certeza não basta para ter segurança jurídica para rescindir um contrato e ter a certeza absoluta de que não vai ter um processo no futuro do jogador contra o clube. Tá aí a foto do Martínez jogando uma pelada no dia 25 de dezembro, divulgada por um site venezuelano. Então, a notícia de hoje, a notícia mais nova, Benja, até para vocês discutirem, o Corinthians está tentando, junto a um dos advogados do Martínez, eles estão neste momento reunidos, tá? Eu estava conversando com uma pessoa que está lá, eles estão neste momento reunidos para tentarem um acordo. O Corinthians está tentando um acordo com o Martínez. Faz a operação, o Martínez se trata no Corinthians, quando ele estiver bem, estiver ok, tchau.
vai embora, vai procurar outro clube, o contrato dele é até 2027, mas o contrato não seria cumprido e todas as partes estariam felizes. O Martínez sairia do Corinthians, o Corinthians não teria mais este jogador problema, que pode ser um mau exemplo para outros jogadores, e não haveria risco de um processo futuro. Haveria, claro, uma assinatura de ambas as partes de que ninguém processaria ninguém. Então, por causa deste cuidado excessivo que os advogados do Corinthians estão tendo para rescindir o contrato com o Martínez, neste momento, agora em que estamos falando, estão tentando fazer um acordo com os advogados do Martínez para que façam uma rescisão em comum acordo com uma assinatura de que ninguém vai processar ninguém no futuro. Benja, veja, o Martínez está fazendo uma acusação muito séria, né? De que um profissional do Corinthians mandou ele fazer um exercício e esse exercício estourou o joelho dele. Não, ele está falando isso, cara. Ele está dizendo que ele fez um exercício que alguém mandou ele fazer. Não, mas Calil. Ele não disse que aquele... mas pensa assim... Eu entendi assim. Não, tá bom. Ele disse que ele fez um exercício que estava na lista dos exercícios do Corinthians e que um deles, ele sentiu uma dor no joelho. E que ele avisou o Corinthians e ninguém fez nada. Não, pera. Foi isso que ele falou. Não, ok. Isso aí, primeira coisa que o Corinthians vai fazer é checar com esse médico se esse médico foi avisado pelo Martínez. O fato do Martínez ter sentido uma dor no joelho ao fazer o exercício, a gente sente, de vez em quando dói seu ombro. Sim. Isso não quer dizer que... Agora, veja a sequência de fatos relatados pelo Belo. Ele jogou uma pelada em dezembro de 2025 e em janeiro de 2026 ele tem um vídeo fazendo exercício. Então ele não rompeu o ligamento em 2025, no dia 25 de dezembro. Se ele fez exercício em 2026... Agora, o mistério é o rompimento do ligamento. Ele não rompeu o ligamento nem jogando a pelada, que todos os atletas quase jogam, e nem fazendo o exercício que o Corinthians mandou ele fazer. Por isso que o Corinthians tem que se cobrir, porque tem a obrigação. Se ele sofreu uma lesão, aí você de repente faz uma investigação, ele já tinha algum problema anterior, e o Corinthians tem que a obrigação de cuidar dele, e o Corinthians tem a obrigação, porque é a mesma coisa que se ele tivesse sofrido um acidente de carro. O Corinthians tem que cuidar dele. Por isso que cara bota lá no contrato de um piloto de moto que ele não vai andar de moto na rua. Porque se ele cair de moto... Mas assim, o Corinthians... Tudo isso que o Belo falou, o Corinthians está absolutamente coberto de razão. Mas ele não pode romper o contrato enquanto o rapaz estiver lesionado. Essa parte jurídica eu não sei. Se o Corinthians tem que se cercar de todas as maneiras para não ser depois cobrado pelo Martínez, pela equipe do Martínez. Então, se rompe o contrato, eu não te aciono, você não aciona, você faz a cirurgia onde você quiser. Ou faz a cirurgia... Eu só achei assim de tudo, para eu ficar quietinho. Depois de fazer a cirurgia, se recuperar, é uma cirurgia que demora 8 meses para se recuperar. Aí usa o cara, pô. Nesses 8 meses você tenta fazer com ele uns cursos, e aí ele fica.